Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar informação de qualidade sobre saúde básica para você até aí na sua casa em todo o Brasil. E quando foi a última vez que você ficou doente? Nesse dia você precisou de ajuda? Quem cuidou de você? Você já precisou cuidar de alguém? Como foi esse processo? Cuidar pode ser gratificante, mas outra face da moeda é que também pode machucar. E é sobre essa troca e os limites do cuidar que vamos falar hoje, com o tema A Pessoa que Cuida. E para me auxiliar nesse tema, mais uma vez, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Gláucia. Olá, Dr. Marcelo. Cuidar realmente é um assunto que precisa ser conversado. Com certeza, porque o cuidar deixa marcas. Em 1995, foi utilizado pela primeira vez o termo fadiga de compaixão por Charles Figley, diretor do Instituto de Traumatologia da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. Ele observou que os profissionais da saúde, especialmente no cuidado com saúde mental, cuidavam de pessoas que tinham passado por algum trauma, sofriam as marcas desse cuidado. E no Brasil, Roberto Almada vai tratar desse mesmo tema, falando sobre o cansaço dos bons, que é esse esgotamento profissional das pessoas que cuidam. Gostei desse assunto. Vamos sentar, doutor Marcelo? Então quer dizer que que cuidar deixa marcas? Com certeza. O cuidado é sempre uma via de mão dupla. Nesse cuidar, a gente vai passando por experiências e quanto maior o nosso nível de empatia, mais a gente vai sendo influenciado por esse cuidado. A gente cuida das pessoas e ao longo desse tempo, o ato de cuidar vai nos transformando. Doutor Marcelo, nos últimos tempos a gente tem ouvido muito falar sobre essa palavra, sobre esse termo, empatia. Queria que você aproveitasse o momento e explicasse pra gente o que é exatamente empatia. Empatia é a capacidade da gente calçar os sapatos no instante como se fosse outra pessoa, né? É como se a gente compusesse um sistema de trocas e a gente conseguisse, por um tempo, perceber o mundo por outro ponto de vista que não o nosso, sem que necessariamente a gente precise concordar com esse ponto de vista, mas sempre sem julgamento. E quando a gente fala empatia também é diferente da simpatia, né? Vai além, é se colocar no lugar do outro. Sim, a gente separa tecnicamente simpatia de empatia por uma questão de eu me coloco no lugar do outro, mas eu não no sentido de absorver, mas é um colocar transitório, eu me mantenho distante. Como aquela melodia do Sérgio Brito e do Eric Silver, que o Titãs eternizou. Diz mais ou menos assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Aceitar as pessoas como elas são. Entender que cada um tem a sua história, independente de que lado esteja a situação de cuidado. É isso, doutor Marcelo? É exatamente isso. Às vezes a gente pensa que o profissional da saúde ele é blindado das emoções negativas que a gente sente enquanto ser humano, né? E, na verdade, não, né? Cada um é o que é e passa pelas mesmas histórias. Tem toda uma questão de construção dessa relação de cuidado. Quando você era pequena, alguém cuidou de você. Sim. Né? E quando a gente é cuidado, é a primeira vez que a gente tem a ideia de que alguém vai cuidar da gente, vai ser responsável pelas nossas necessidades. Como se, por algum momento, essa questão de pai e de mãe que cuida, a gente transferisse para o profissional da saúde. E quando a gente é pequeno, a gente não pensa que pai e mãe têm defeito, por exemplo. São sempre super-heróis, né? O pai e a mãe. Exatamente. E a gente acaba transferindo isso para o profissional que cuida. E aí pensa, o primeiro contato que a gente vai lembrar vai ser na consulta de puericultura, por exemplo. Você deve lembrar da sua primeira experiência com um profissional da saúde, com o pediatra. Sim, o pediatra é o nosso primeiro contato, né, de que a gente se lembra. Exatamente, e a gente sempre pensa nessa pessoa, naquele recorte da consulta. Então a gente vai construindo a imagem de que quem cuida não tem outros problemas, não vive, não tem aquele dia atravessado, não falha. E a gente falha, e falha muito. É muito cobrado o profissional para não falhar, né? A gente vai... Ou para fazer de conta, né, passar isso. Isso, a gente vai meio que se desumanizando no processo, vestindo esse personagem, na verdade, né? Essa questão de ser o cuidador.
E na verdade a gente tem falha, a gente decepciona. Todos nós que cuidamos de alguém, então eu que cuido de pacientes, por exemplo, a gente tem falhas, a gente decepciona, a gente vai errar às vezes tecnicamente, às vezes a gente vai errar numa questão de relação, deixar de responder alguém, por exemplo, ou não conseguir atender a um compromisso que estava previamente marcado. E a gente tem outros problemas fora da vida profissional e que você não tem essa barreira. Então, se você é pai, é mãe, você não vai deixar essa função de tempo integral fora da sua vida. E às vezes o seu filho está doente, como você vai cuidar do filho de alguém, né? Ou se você tem um pai e mãe que você está cuidando e aquilo é uma questão importante, como que você vai deixar isso de fora do cuidado para poder renunciar a tudo e cuidar de alguém? É muito difícil você colocar essa barreira de uma maneira que seja completamente mundos separados. Doutor Marcelo, então nesse processo todo mundo precisa de cuidado? Todo o paciente, o acompanhante, pai, a pessoa que cuida. E é importante a gente falar sobre isso e mostrar, né? Abrir a cabeça das pessoas para essa necessidade. Com certeza, todo mundo precisa de cuidado, mais ou menos, por maior tempo, por menor tempo, mas a gente precisa. Isso, ao longo do tempo, conforme a gente vai exercendo a nossa prática profissional na área da saúde, a gente vai necessitando de repensar sobre esse cuidado. E a gente vai precisando repensar, porque quando a gente introjeta muito aquela questão do super-herói, daquela coisa de quem cuida não precisa de cuidado, quando a gente vai aceitando isso muito com a gente, enquanto profissional é difícil pedir ajuda. É difícil às vezes reconhecer que esse momento chegou ou que a gente pode pedir ajuda. Muitas vezes a gente não sabe que a gente pode, né? Porque a ideia que a gente tem é que quem cuida é invulnerável. Doutor Marcelo, mas existem alguns cenários dentro da saúde que essa necessidade seja mais evidente? Existem. Quanto mais humano é o cenário, mais evidente isso fica. A gente pode dar um destaque nos cuidados paliativos? Não te cortando, mas acrescentando? Com certeza. É um dos cenários em que você vê isso com mais evidência. Tanto nos cuidados paliativos, quanto às vezes no cuidado com criança e adolescente, ou mesmo na saúde da família, porque você precisa de profissionais com alto grau de empatia. E quanto maior o seu grau de empatia, quanto mais você consegue calçar o sapato do outro, mais você vai sentir isso. Doutor Marcelo, e você, na sua experiência pessoal, sente isso do dia a dia, na prática, no trabalho? Com certeza, e a gente vai aprendendo, né? A gente aprende com pessoas que passaram por isso ou que estão ali há mais tempo e que podem te dar a dica de que vale a pena você olhar para o lado. Doutor Marcelo, você já viveu isso, né? Vivencia isso na prática constantemente. E tem alguma história que te lembre essa necessidade do cuidado, essa relação com o cuidado que vale a pena ser contada aqui? Com certeza. Eu fiz minha residência aqui, né? E durante esse período passei por 2 vezes na unidade de cuidados paliativos aqui do Hospital de Amor. E esse é um cenário que te marca bastante. E a gente leva as pessoas junto com a gente e eu conheci uma enfermeira, que é a Juliana, que me ajudou muito nesse processo de formação, vendo isso, né? Das pessoas com que eu convivi lá, foi uma das que mais tempo passou ali e que traz a história desse lugar, desse cuidar e dessa rotina de dedicação na pele. É muito interessante, né? Porque a gente ouve falar sobre as histórias de diversos assuntos, né? Agora, no caso, a gente está falando sobre a necessidade e a importância do cuidar, mas quando a gente tem uma figura para mostrar para a gente, com o exemplo, tudo fica diferente. O exemplo também faz parte dessa história do cuidar, dessa necessidade? Com certeza. Esse cuidado tem nome e sobrenome, né? Tem cara, tem vida, tem uma história de luta, de superação, de renúncias. E que, quando a gente fala desse termo, por exemplo, fadiga de compaixão, que é uma coisa que na literatura médica... Fadiga de compaixão, eu nunca tinha ouvido esse termo. Ele está recente fora do meio médico, mas desde 95 ele já tem sido bastante empregado e cada vez mais estudado, porque é o núcleo do que a gente chama de burnout dentro do profissional de saúde, né? E eu ia perguntar justamente isso, então faz parte
faz parte, é como se fosse o núcleo do que vai construir essa questão do burnout, da fadiga profissional. E a gente colocar isso em termos muito neutros é muito diferente de quando você percebe que aquilo tem história, tem vida, e que acontece no dia a dia, acontece com todos nós, comigo, com quem vai cuidar, e às vezes algum paciente passa na nossa vida e a gente está meio naquele dia atravessado, né? E a gente erra, justamente por conta disso. A gente tem falhas justamente por conta disso. E é importante compartilhar isso com todas as pessoas. Acho que a gente pode fazer isso aqui no programa. Com certeza. É importante lembrar que quem cuida também é a gente. E quando a gente vai a uma unidade básica de saúde ou alguma instituição de saúde buscar cuidado, lembrar que quem está cuidando de você também é gente. E da mesma forma que às vezes você pode não estar no seu melhor dia, estar vulnerável, o mesmo para o profissional que está cuidando. Doutor Marcelo, eu sugiro que a gente conheça a enfermeira Juliana hoje no programa. O que você acha? Vai ser fantástico. A gente pode perguntar diretamente para quem tem vivência, para quem é especialista na vivência disso. Nada melhor do que a pessoa conversando aqui com a gente, né? Você já fez essa apresentação sobre a experiência, um pouco da história dela. Justamente, acho que a gente pode ir direto à fonte. Então você que está aí na sua casa, espera, daqui a pouquinho a gente traz a enfermeira Juliana para a gente falar um pouco mais sobre essa necessidade, sobre essa importância do cuidado.